Olá, queridos amigos. Nós vamos hoje conversar sobre uma obra muito interessante, um texto muito lindo de André Luiz, que está no livro Coragem e tem por título Decálogo do Bom Ânimo. Vamos ver então o que nos revela, o que nos ensina esse extraordinário espírito. Ele pergunta: dificuldades? Não perca tempo lamuriando e recomenda-nos: trabalhe. Então nós ficamos pensando e queremos dividir com os amigos nossas reflexões. Não reclamar por isso. E vamos pensar: quem de nós não tem dificuldades a enfrentar? E cada dificuldade pode ser, não, é uma aprendizagem para nós, espíritos em evolução. Todos nós, sem exceção, atravessamos dias mais difíceis. São os desafios que a vida nos apresenta e que temos em cada uma delas uma oportunidade extraordinária de aprender. E ele continua perguntando: críticas? Nunca se aborrecer com elas, diz ele, e também nos recomenda: aproveite-as no que mostrem de útil. Mas então vejamos, meus amigos, se trazemos a consciência tranquila, se fazemos o melhor que podemos fazer, as opiniões negativas, as críticas negativas, efetivamente não vão nos alcançar, porque nós estamos num campo vibratório diferente, não nos preocupando com as críticas quando elas podem causar inquietações. As críticas positivas não, certamente nos ensinam o tempo todo. Assim, diante das críticas recebidas, é importante observar até que ponto elas são verídicas, são aceitáveis, para que cada um de nós possa retificar aquilo que em nós pode sim desagradar o outro, criar alguns embaraços na nossa vida. Depois ele diz assim: incompreensões, tudo isso para pensarmos, porque nós vivemos sim muitas vezes com essas situações na história da vida de todos nós. Então ele pergunta: incompreensões? Não busque torná-las maiores, é o que ele nos recomenda, através de exigências e queixas. Então ele vem pedir para nós facilitarmos o caminho, o nosso caminho e o caminho dos outros, porque muitas vezes nos aborrecemos, porque não estamos sendo compreendidos, mas cada criatura enxerga a vida de um jeito e as diferenças, na verdade, podem ser enriquecedoras para todos nós, enriquecedora para cada um de nós. Acho importante nós pensarmos assim, nós vemos tudo isso, não é verdade, meus amigos, que podem certamente acontecer nas nossas vidas. E se nós prestarmos atenção no jeito do outro, pode ser que ali aconteçam situações muito ricas para nós, para o nosso processo de aprendizagem. E ele continua. Pergunta agora, André Luiz: intrigas? Não lhes estenda a sombra. Achei muito interessante essa colocação de André Luiz, chamando intriga de sombra, e é verdade. Está distante da realidade da vida quando estamos caminhando em concordância com as leis divinas, quando nós queremos de fato fazer o melhor que pudermos. Por que então
eu vou valorizar uma intriga. Isso não vai ajudar em nada, não vai trazer alegria, não vai trazer bem-estar. Então vejamos, importante sim é nós não iniciarmos as intrigas. E se acontecer na nossa história, entre todos que estão por perto, o ideal, segundo André Luiz, é nós não nos envolvermos. E aí eu lembro da minha mãe. Minha mãe era uma mulher muito sábia, é um espírito muito sábio, certamente. E ela dizia para nós: filha, o silêncio é prata. Perdão, a palavra é prata, o silêncio é ouro, porque muitas vezes é importante nós calarmos e aguardarmos os acontecimentos, e quando tivermos que dizer alguma coisa, que sejam palavras sábias, que possam de fato ajudar e não criar mais embaraços. E André Luiz prossegue, dizendo para nós: antes disso, Joana de Ângeles vem trazer uma reflexão importante também sobre o que André Luiz está dizendo aqui. Ela conta para nós assim, que Jesus referiu-se com firmeza àquele que vê o argueiro nos olhos do próximo, embora a trave pesada que se encontre no seu. Diante disto, Joana vem dizer para nós: seja você, se tu, no entanto, aquele que adota a complacência, que compreende o limite e a dificuldade do outro. Então nós temos que parar para pensar um pouquinho que seja. Nós somos capazes de compreender que o outro só pode agir de um determinado modo e nem sempre como nós gostaríamos, muitas vezes muito distante das nossas expectativas. Nós temos também que aprender a compreender a dificuldade do outro, porque muitos têm dificuldades, nós também. E como nós também queremos ser compreendidos, o quanto nós desejamos que o outro entenda que temos limites e que gostamos que seja respeitado. Vale também a nossa atitude, naturalmente, em relação ao outro. Agora sim, André Luiz prossegue fazendo a questão seguinte: perseguições, nossa, isso é muito sério. Algumas vezes, muitas criaturas vêm queixar de perseguição, por exemplo, entre os amigos de trabalho. Isso pode acontecer? Pode. A gente tem que lembrar sempre que nós somos criaturas humanas, trazemos dificuldades, trazemos embaraços, trazemos aprendizagens de outras vidas, nem todas adequadas. E estamos aqui justamente para nos reabilitarmos com as leis divinas. Isso é muito importante. Então, André Luiz recomenda-nos jamais revidar, não valorizar as perseguições e, sempre que possível, o que pode nos favorecer é o perdão. O perdão legítimo, o perdão sincero, como Jesus recomendou, procurando também não valorizar estas perseguições e esquecer. Daí a recomendação de Jesus: reconcilia-te enquanto estás a caminho. E o perdão já é um início da reconciliação. Não valorizar as perseguições, compreendendo o que foi conversado anteriormente. A criaturinha só pode fazer daquele jeito. Eu, com as responsabilidades que a vida nos dá, porque somos espíritas, nós temos que aprender a perdoar. Aprender esquecendo realmente, para que nós possamos ficar em paz.
É importante, sim, a conquista da paz para todos nós. E ele então recomenda ainda mais: caminha mais 2.000 passos. Isso pode nos ajudar a viver, sem dúvida nenhuma. Vai trazer muito mais paz, muito mais tranquilidade para cada um de nós. André Luiz então prossegue e ele faz uma pergunta que vai tocar nosso coração. Calúnias. Nossa, passamos por calúnias algumas vezes? Sim. É o possível do outro, não é? Mas o que ele pede para nós fazermos? Nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Nunca. Aí também cabe para todos nós compreendermos o que o outro consegue fazer, o que o outro é capaz de fazer. E ainda mais, André Luiz recomenda-nos servir sempre. Olha só, para também não nos fazermos de vítima, porque também tem isto, não é assim? Quantas pessoas, não conseguindo entender o que o outro é capaz, desperta em si a mágoa, o ressentimento, os melindres. E quantas vezes quer revidar, não é? Essas arremetidas do mal de que ele trata aqui. Recomenda então para nós continuarmos servindo sempre. O mais importante quando o assunto é calúnia é nós ficarmos em paz, com a consciência tranquila. Fiz o melhor que pude? Mereci essas calúnias? Não mereço? Bom, continuo em paz. Do outro, de verdade, é problema dele. O nosso é cultivar e construir a nossa paz íntima, não é? Então é isso. O mais importante é ficarmos em paz, se sempre estamos fazendo o melhor. O julgamento do outro é problema dele. O nosso é esta construção da nossa felicidade, do nosso equilíbrio, da nossa calmaria, para podermos prosseguir com muita segurança a nossa caminhada. Continua ele perguntando agora: tristezas? E agora? Afaste-se, recomenda-nos André Luiz, de qualquer disposição ao desânimo. E recomenda ainda mais, para então nos protegermos: ore, silencia teu coração, recolhe-te num cantinho e faça a sua prece. Mas orar com confiança na presença de Deus em nossas vidas. Orar seguros de que nós estamos cercados dos amigos espirituais, amigos de verdade, que investem na nossa paz, que projetam no nosso pensamento ideias felizes, para sairmos da tristeza, para vencermos o desânimo, que algumas vezes, por várias razões, tomam conta do nosso pensamento. Então André Luiz diz assim: ore abraçando os próprios deveres. Muitas vezes, meus amigos, nós somos tomados de tristeza e então minha mãe recomendava: pegue uma vassoura, vai varrer a casa, vai lavar roupa, vai ler, vai estudar. Ela sempre recomendava. Primeiro conversava, aconselhava amorosamente, mas em seguida o trabalho, porque o trabalho é lei divina e nós, todos nós, sem exceção, precisamos abraçar os nossos deveres. Por que também? Porque quando nós fizemos lá no mundo espiritual o nosso planejamento reencarnatório, nós nos comprometemos às leis de Deus, com as leis de Deus, e uma delas é o trabalho. Então, vamos pensar juntos? Vencer a angústia, a melancolia,
Se não vencermos, nós não vamos nos ajudar. Somente agrava os nossos dias. Então, cabe a cada um de nós perceber o tamanho da fé que nós temos em Deus, a confiança que nós temos na presença dos amigos e começar a agir positivamente a nosso favor. Então, recomendação de André Luiz: tem de fé em Deus, que foi e é uma recomendação de Jesus. E também seja grato a Deus. Desperte em si mesmo a gratidão a este Pai que vela por nós. Nós estamos o tempo todo mergulhados neste amor. Qualquer tristeza, qualquer angústia, qualquer ansiedade, é nossa tarefa vencer. E quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, começa assim a despertar em nós um amor maior e uma coragem a mais. Vamos em frente? André Luiz vem dizendo então sobre a desilusão. E ele sempre pergunta: desilusões? Por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Porque é muito fácil, não é? Culpar o outro. Isto que é o que ele chama debitar aos outros a conta dos nossos erros. Recomenda-nos André Luiz: caminha para frente, siga em frente, dê ao mundo, dê à sociedade aonde vive, dê ao próprio lar o melhor que está ao seu alcance, o melhor que está ao nosso alcance. O que é que eu posso fazer de melhor no meu lar? Para a minha família. O que é que eu posso fazer de melhor no trabalho, onde convivo com muitas criaturas? O que posso fazer de melhor na instituição religiosa a que frequento? Porque vale para todos, não é? Somos espíritas, mas temos amigos também de outros segmentos religiosos que estão conosco neste momento. Então vale muito saber o que eu estou fazendo de melhor. Arregace as mangas e vamos produzir, que é aquilo que o Pai espera de cada um de nós. Então vejamos, quem neste mundo de meu Deus nunca sofreu uma desilusão? No momento, muitas vezes, parece que o mundo vai desabar, mas logo em seguida, com o auxílio da prece, com os pensamentos voltados para o melhor, tudo isso vai passando. Logo em seguida, aos poucos, a vida vai voltando ao normal. E nós, todos nós, precisamos pensar nisto. O que eu estou fazendo também para que a desilusão não alcance a minha sensibilidade, o meu coração. E ele prossegue, falando assim: doenças? Lembrando que as doenças começam no pensamento, com exceção daquelas enfermidades que nós trazemos de outras vidas para nos ajustarmos nesta vida. São enfermidades necessárias ao espírito. Aí é outra história. Essa doença que ele fala aqui são aquelas que nós provocamos enquanto estamos aqui. Um pensamento infeliz, um mal-estar, uma irritação, vai então alcançar o nosso perispírito. Mas o perispírito é o revestimento do espírito e ele tem que acompanhar a luz do espírito. Então tudo vai espraiar-se no corpo. Por isso o mal-estar que sentimos muitas vezes, as dores que nos alcançam, e é preciso de fato reconhecer que muita coisa nós podemos evitar. André Luiz diz assim para nós, para nossa aprendizagem: evite a irritação,
e a inconformidade. Já é um bom começo. Raciocine, pense, reflita nos benefícios que os sofrimentos do corpo, que é passageiro, traz à alma eterna. E é verdade. Se eu estou vivendo uma enfermidade e eu acredito que é uma experiência que eu, espírito, preciso viver e vou tratar de vencer sem reclamar, sem irritação, sem queixas. Viver aquela realidade, viver aquele momento, cuidando, claro, cuidando de curar, mas em momento algum ficar desiludido da vida. Muito ao contrário, nós temos que reconhecer, como ele diz aqui, os benefícios que a dor vai causar para o espírito. Porque o corpo fica por aqui e nós, espíritos, prosseguimos, não é? Então, na nossa compreensão, toda enfermidade começa na alma, vai espraiar-se no perispírito e em seguida instalar-se no corpo físico. Aí nós, espíritos, precisamos tratar de curar essa doença, mas a todo momento, serenamente, fazer aquilo de melhor que nós pudermos. Muito bem. E ele vai terminando dizendo sobre fracassos. Também pergunta: fracassos? Não acredite em derrotas. Achei formidável essa colocação dele. É apenas um momento. Eu conheço muita gente que luta, mas luta tanto para alcançar um objetivo e não alcança. Por que acontece isso? É que para aquela criatura, a sua programação não está previsto aquela realização, mas está previsto uma luta que vai enriquecer o espírito, porque ele está construindo conhecimento. Então não tem derrota nunca. É apenas o momento nosso de acordo com aquilo que nós programamos lá no nosso planejamento reencarnatório. Eu conheço algumas pessoas que estudam, que fizeram faculdade, que já estão formados, mas não conseguem alcançar o trabalho que deseja. Só que neste processo aprendeu muito, que seguramente vai ser útil em algum momento da sua vida. Por isso é que ele diz que não existe derrota. E por nós cabe compreender o momento de Deus. Se eu não posso agora, eu não devo cruzar os braços absolutamente, mas continuar buscando, valorizando o que já aprendi e confiando que o melhor está reservado, porque o melhor é o que está nos planos de Deus para nós. André Luiz então diz assim: lembre-se de que pela bênção de Deus, que não nos falta em momento algum, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir todos os dias, valorizando a vida, dando realmente valor a cada momento e a tudo que temos. Prestem atenção, meus amigos queridos, o que é que nós já temos muitas vezes em abundância? Temos um lar, temos uma casa, temos uma família, certo? Temos um trabalho. Com a ajuda do trabalho, alcançamos recursos para a nossa caminhada. Temos Deus, esse é o principal de tudo, não é? Reconhecemos a presença de Jesus em nossa vida e temos que valorizar a presença dos amigos espirituais que estão conosco desde antes dessa encarnação. Nós podemos sorrir por isso, valorizando essas presenças amorosas, todos desejando o melhor para nós. Valorizar esta presença vai nos ajudar muito
a prosseguir nossa caminhada. Então ele nos diz que nós podemos recomeçar, e todas as manhãs, quando acordamos, nós estamos recomeçando, renovando, mas o tempo todo poder servir nessa linda seara de Jesus, em meio de recursos imensos que o Pai nos oferece certamente. O que nós precisamos então, meus amigos, é valorizar. Valorizar e, de uma certa maneira, esquecer as doenças, as calúnias, as perseguições, que mais? As intrigas, as incompreensões, as críticas, as dificuldades. Para quê? Para que nós possamos manter-nos alinhados com a lei divina, animados com a presença de Deus em nossas vidas e valorizar incansavelmente a nossa reencarnação. Aqui está então, meus amigos, a mensagem de André Luiz, como eu já disse a vocês, no livro Coragem, que tem lições maravilhosas para nos ajudar a viver. E assim, eu desejo a todos muita paz, que Jesus nos abençoe, que o Pai Celestial nos proteja, agora e sempre. Que assim seja.